Fala galera, meu nome é Caio e esse é o primeiro vídeo do canal Sintaxe Dev. O objetivo do vídeo de hoje é te mostrar a importância da lógica de programação para o seu conhecimento e a forma com que ela se aplica no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Esse é o primeiro vídeo desse canal que foi criado com o intuito de passar um conteúdo de programação, de tecnologia, para quem está estudando sobre ou para quem tem interesse e gosta dessa área. Então eu peço para que você deixe seu like para que nós possamos crescer esse canal e que os próximos vídeos venham sair com uma qualidade melhor e que a gente possa continuar com esse canal e levar esse canal para frente. Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje que, como você está vendo aí no slide, introdução à lógica de programação. Então vamos lá. Qual a definição de lógica de programação? A lógica de programação é a construção de passos a serem cumpridos para a resolução de um problema ou chegar a um objetivo final. Esse processo é o que denominamos de algoritmo. Então, o que seria um algoritmo? Algoritmo é uma construção de passos a passos que vão culminar em um objetivo final, em uma conclusão final. Esses passos é muito bom destacar que são passos finitos, né? Não há um algoritmo infinito, né? Então é muito importante você entender esse conceito de algoritmo, que é a construção de passos a serem cumpridos para se chegar em um determinado objetivo. Mais para frente eu vou dar um exemplo do nosso cotidiano para que você possa entender. Esse processo é o que denominamos de algoritmo. O princípio dessa lógica também está presente no nosso cotidiano. Por exemplo, em uma receita culinária, onde há passos a serem concluídos para que a receita possa ser bem-sucedida. Então, numa receita, está presente um algoritmo, porque tem ingredientes que você precisa ter para construir aquela receita, tem um modo de preparo, tem a forma que você vai construir até você chegar no objetivo final, que é aquela receita que você quer preparar. Então, na nossa vida, no nosso cotidiano, podemos sim aplicar a lógica da programação, né, em sua tese de algoritmo. Então, muitas vezes a gente age de acordo com o algoritmo, muitas vezes nós nem percebemos. Com um exemplo desse uma receita culinária. E na programação é de grande importância esse conceito, tendo em vista que os computadores não possuem a capacidade lógica dos seres humanos. Então, geralmente, quem está estudando programação, informática, esse é o primeiro assunto que vê, lógica de programação, lógica de algoritmo, né, para fazer com que o programador tenha em mente que aquilo que ele vai desenvolver, ele precisa ter um raciocínio lógico, ele precisa ter uma linha de pensamento, onde ele tem um objetivo final, mas ele tem que suceder vários e vários passos até chegar naquele objetivo. Então, resumindo, o que é a lógica de programação? É a construção de passos a serem cumpridos. Um algoritmo é uma sequência de passos que você vai fazer para você chegar em alguma coisa. Por exemplo, uma receita culinária. Então, a definição é bem simples, é bem objetiva. Vamos lá. Como utilizar a lógica de programação para solucionar um problema? Parte mais prática, né? Para a resolução de um determinado problema por intermédio da lógica, é necessário um conhecimento prévio sobre aquilo que se deseja resolver, levando em conta as possibilidades dos passos a serem resolvidos para solução ou resolução desse problema. Então, o que é importante para solucionar um problema por meio de um algoritmo? É você saber o problema que você está lidando. Se é uma receita culinária que eu quero fazer, eu tenho que primeiramente saber se eu sei manusear os objetos de cozinha, por exemplo, se eu sei mexer no fogão, se eu sei mexer com a panela, se eu sei ligar um fogo. Então, é importante na resolução de um algoritmo, de um problema, que você tenha conhecimento daquilo. Se você não tem, você vai buscar conhecimento daquilo para que você consiga construir os passos e construir passos que possam ser solucionados, né? Não passos impossíveis de ser resolvidos. Então, o primeiro ponto para solucionar um problema da lógica da programação, nessa questão do algoritmo, é você entender o núcleo do problema que você quer resolver, aonde você quer chegar. Você tem um objetivo definido. É uma pessoa, por exemplo, que ela quer passar no Enem. Ela tem que ter objetivos definidos, horários de estudos, ela tem que entender que ela tem que estudar todas as matérias possíveis de uma qualidade menor. Então, aquilo é um algoritmo que ela cria que tem um objetivo final, que é, por exemplo, passar no Enem, né? Vamos lá.
Na programação, é de suma importância esse conhecimento para a criação de softwares, jogos, aplicativos, entre outros projetos. Então, nessa criação de software, de jogos, de aplicativos, também tem que se ter essa ideia de passos que devem ser estabelecidos e concluídos para chegar no objetivo final. Então, todos esses projetos de jogos, de aplicativos que nós usamos, os desenvolvedores deles, eles tiveram que estabelecer pontos a serem resolvidos para que aquele aplicativo, ou aquele jogo, ou aquele site, aquele software seja bem sucedido e chegasse à sua forma final. Então, na programação é de suma importância. No próximo slide, nós iremos ver um exemplo de um jogo a qual, para a resolução do problema, necessita-se da construção de uma linha lógica e a criação de um algoritmo, né? Que é a Torre de Hanoi. No link, em um link da descrição, vai ter o link de um jogo online da Torre de Hanoi para você exercitar após o fim dessa aula, né? Lá no jogo, você vai abrir lá no link, vai ter nível fácil, médio e difícil, onde você vai entender como que você vai jogar o jogo da Torre de Hanoi e como ele vai te ajudar para entender um pouco dessa lógica de programação. Mas vamos lá. A Torre de Hanoi, como vocês podem ver no slide, são 3 pinos: pino A, pino B e pino C. Onde no pino A há uma sequência de discos, né, que eles são colocados de forma ordenada, onde o maior sempre vai ficar abaixo do menor. Então, qual é o objetivo do jogo da Torre de Hanoi? É você passar todos os discos do ponto A até o ponto C. Sim, beleza. Vendo por assim é muito fácil, né? A gente acha que é fácil. Só que tem regra, tem uma regra que você tem que entender para que você possa solucionar. O quê? Quando você vai fazendo os movimentos, que são um de cada vez, você nunca pode colocar um disco maior por cima de um menor, porque isso vai contra a regra do jogo. Então aí que é um exemplo de algoritmo e um exercício que você faz para melhorar a sua lógica de programação. Porque você entende, você tem um objetivo, que é o quê? Pegar os discos do pino A e levar até o pino C. Você tem uma metodologia, uma jogada de cada vez, e você tem uma regra a cumprir. Você não pode colocar um disco maior em cima de um menor. Então você vai fazer jogadas combinadas para que você consiga fazer com que essa mesma organização de discos do pino A vá para o pino C. Então eu aconselho, ontem eu estava treinando sobre, né? É até importante, acho que é uma das primeiras coisas que a gente aprende na lógica de programação é um exercício com o jogo da Torre de Hanoi. Então peço muito que você clique no link na descrição, que tem um link no jogo da Torre de Hanoi. É online e é muito divertido e serve para você exercitar o conhecimento que você aprendeu nessa aula. Então, a gente entendeu que o que? O algoritmo ele é passos a passos. Na Torre de Hanoi você vai ter que fazer uma jogada de cada vez, você vai ter que agir de forma estratégica, pensar naquilo que você vai fazer. Então é de forma organizada, né, para que você consiga chegar a uma resolução final do jogo. Então, isso que é a lógica da programação e do algoritmo, né? São passos a passos finitos que são estabelecidos de forma organizada e de forma lógica para se chegar a um objetivo final, né? Aí você me pergunta, mas por que a lógica de programação é tão importante no começo, né, dessa área de programação, no começo dos estudos? Por que é tão importante? No que ela ajuda, né? Eu vou falar aqui uma frase que foi falada por nada mais nada menos que Steve Jobs, um grande empresário e inventor, que falou no ano de 2013: todo mundo deveria aprender a programar o computador, porque isso ensina você a pensar. Então, o que? Essa frase do grande e renomado empresário que nós conhecemos por Steve Jobs é muito marcante no que diz respeito à programação, a qual está fortemente ligada ao princípio da lógica. Então, programação é a prática de desenvolver códigos aplicativos e jogos, está muito ligada à questão lógica.
né? Você entender como é que vai funcionar determinado aplicativo, como é que ele vai pegar dados, como é que ele vai fazer operações. Então a lógica de programação ela tá ali, ela é a raiz, né, de todo software, de todo jogo, de todo site. Então ela tá muito forte e ela é muito importante para quem quer aprender a programação. Então, um dos benefícios que Steve Jobs fala sobre programação em si, o incentivo à programação, é que isso ajuda você a pensar. Então, a lógica da programação, ela ajuda você a ter um pensamento melhor, né? A lógica de programação, ela é muito benéfica para o desenvolvimento do raciocínio lógico, por exemplo. Pessoas que praticam programação, elas têm um raciocínio lógico melhor, têm uma forma de pensar mais estratégica e mais precisa. Então isso vai ajudar você tanto no seu raciocínio lógico, tanto ajudar você na sua organização, porque afinal a construção de um algoritmo, ela depende da organização e concentração. Então, é muito importante você entender que a lógica de programação ela é essencial para qualquer pessoa que quer entrar nessa área de tecnologia e ela é altamente importante para o seu desenvolvimento e ela ajuda você a melhorar outras áreas da sua vida, a área psicológica, a área de concentração, de organização. Então, é muito importante a lógica de programação para qualquer pessoa que busque estudar, busque se aprofundar da área de tecnologia. Então, esse foi o nosso vídeo, primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham entendido sobre lógica de programação, por que ela é tão importante, como construir um algoritmo, qual é a melhor maneira, no que aquilo vai ajudar. Então, eu espero que vocês tenham entendido que a lógica de programação ela é o início. Para cada pessoa que quer aprender sobre tecnologia, aprender sobre desenvolvimento de jogos, de aplicativos, de sites, ela é muito importante e ela é muito benéfica para aquelas pessoas que buscam praticar. Então esse foi o nosso vídeo, todo o material vai ser disponibilizado na descrição do vídeo, tanto os slides, tanto o link do jogo da Torre de Hanoi que eu falei para vocês. Então joguem, deixem um comentário se vocês conseguiram cumprir o desafio, se vocês conseguiram entender a lógica do algoritmo. Então é isso e nos vemos nos próximos vídeos.